todos os que amarem, mas os que amarem também a sua vinda. Por isso eu disse que são tempos de apostasia. 1 Timóteo 3, vamos no capítulo 4, vamos ver 3. Sabe por isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos leitos do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Destes afasta-se. Porque deste número são os que se introduziram pelas casas e levam cativas mulheres nestas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências e que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e James resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvaio, como também o foi daqueles. É uma lista interminável. E eu vou ler mais algumas coisas acerca disso, muito importantes, algumas já lemos, mas olha o que diz a palavra de Deus. Judas 1, vamos ler Judas também. Judas, verso 3, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos acerca e exortar-vos acerca de batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como já uma vez soube isto, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregues à fornicação como aqueles, e ainda após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputavam a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prémio de Balão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas nas vossas festas de amor, bacteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferos, 2 vezes mortas, desarraigados. 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais estão
eternamente reservadas na gura das trevas. Vemos uma lista interminável daquilo que Judas fala acerca dos tempos finais. Desde profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras impiedosas, ou de impiedade, que impiamente cometem, e por todas as suas duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Vamos ver algumas exortações muito importantes acerca desta apostasia, destes últimos tempos. Algumas passagens como introdução e depois iremos iniciar o tema a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. As coisas abomináveis no lugar santo. Mas antes vamos ler algumas exortações. Verso 29 de Atos 20. O apóstolo Paulo disse o seguinte. Mas vamos ler o verso 2. Vamos ler algumas passagens. Verso 2. Verso 22 de Atos 20. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperarão prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não me vereis mais o meu rosto. Extraordinário, tremendo. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre os... Olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus pagou um alto preço. E o apóstolo Paulo exortava os líderes para que tivessem o cuidado, com amor, com zelo, como assim o Espírito Santo os constituiu bispos, para velarem pela igreja. Porque Ele pagou um preço alto de sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. E é sobre isto que nós iremos falar. Dentro deste tema da abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que o próprio Senhor Jesus falou, eu irei introduzir também Jezabel. Jezabel, que era Jezabel, vamos ler sobre ela, mulher de Acabe, do rei Acabe, que se tinha desviado de Deus e que por sua vez levou toda a nação a desviar-se a Deus. Jezabel representa uma influência espiritual. Representa aqui o próprio Satanás. Representa aqui a igreja apóstata, prostituída, a grande prostituta, que se assenta nos tronos das nações. Mas este espírito também, como diz o apóstolo Paulo, ele se introduziu na igreja. Várias correntes doutrinárias entraram na igreja. Já na altura do apóstolo Paulo, ele exortou sobre esse espírito, sobre essa influência espiritual, sobre esse movimento espiritual, sobre esse mover do espírito apóstata, perverso, iníquo, tenebroso, vejam esta palavra,
para atrair os discípulos após si. Verso 29 e 30 vou ler novamente. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Desejos de glória. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amados, exortações impactantes, poderosas. 1 Pedro 5,2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por toda ganância, mas de ânimo pronto, de uma forma voluntária, com ânimo, com alegria. Semelhantemente, diz que nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a irrepetível coroa de glória, semelhantemente vós, jovens. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a irrepetível glória de glória, a coroa de glória. Seremos coroados com a coroa da vida, vida eterna. Semelhantemente, jovens, vós jovens, ser sujeitos aos anciãos. Verso 6. Humilhais baixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora veja o verso 8. Sede sóbrios, porque vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mesmas tribulações, mesmas batalhas, tempos difíceis. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo combateu o bom combate da fé. Ele combateu o bom combate da fé. 2 Timóteo 3, um capítulo antes, vamos ler. Sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele, ou negando a eficácia dela. Destes, afasta-se. Tempos terríveis, tempos trabalhosos.
O apóstolo Paulo falava sobre isto. O apóstolo Judas diz o seguinte, acerca da nossa fé. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Se introduzirão, vejam, alguns. O apóstolo Paulo falou o mesmo. O apóstolo Pedro fala o mesmo. O apóstolo Judas fala o mesmo. A tal abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, a qual o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, diz que a vinda do anticristo, do homem da iniquidade, que é o homem sem lei, qual lei sem lei de Deus, o homem perverso, como diz aqui, que dá lugar a espírito e coisas abomináveis têm entrado na igreja, coisas detestáveis aos olhos de Deus. Muitas igrejas têm adotado um comportamento e uma atitude e uma postura que os apóstolos não adotaram, nem tiveram. E têm introduzido doutrinas que os apóstolos não introduziram, nem proclamaram. Como nós vemos, um outro evangelho tem sido anunciado.